direito costumeiro ou direito civil. Então, a primeira coisa antes saltama ba ihe itania tema, cara lo que eu itania encontro hoje, o conceito ide ita bolo de pluralismo jurídico. Agora, pluralismo jurídico em si, normalmente o ordenamento jurídico ide sempre existe normas oi. Uma vez que itania ordenamento jurídico e itania estado nene, ia normas lubukida além de normas internacionais, normas costumeiras, e ia normas nacionais, são Código Civil, Código Penal, e o Código lubukida está na mesma e tem Estado aprova. E daí atudihan kata existe pluralismo jurídico e de forte teves e tem ordenamento jurídico. E pluralismo jurídico nerasi, Laos foi que existe, mas bem careba e a ponto de vista histórico, não existe algo que ia época portuguesa. E a nebe quando português era tama, sira lori sirnia lei português sira, mas antes idane estamos na prática social ou ite bolo direito consenturiniar, direito costumeiro nebe mas que itane beala sira prática e siramos continua a implementação idane. E além de idane íamos existência pluralismo jurídico entre normas internas ou direito indonésio, né? Que ocupa isso durante 24 anos. E depois de tama aí 2 anos para a transmissão da admissão unidade itinerária, depois de tama aí a restauração da independência até a data. Significa que tinha Estado opta pluralismo jurídico e ANB, Laos ia norma e direito, mas ia normas do Bukira ANB, mas com insato, ele orienta, que regula andamento da sociedade ninia. E daí é um conceito base ruma. Agora, se itahare entre prática conava direito sucessório em termos de normas legais, itania uso, itania costume, né? Nia lauença, ia coincidência cá, ou nia ia balanço. Agora, primeiro itare, tem que reconhecer que ia dúvida, ia preocupação social, ita sempre preocupa kata. Wahira autorida kae ida mate, nia patrimônio né? O destino ne patrimônio né? Vai nebe. Ida sempre saya nessa preocupação primeiro. E daí saímos nesse fundamento em sama catobela ramosto direito da sucessão, atobela regula quando a questão idane. E questão da morte, matemos aí nesse ponto culminante em sama catobela lori elaboração bahia direito da sucessão, atobela halo nimi regulamentação bahia questão ga bahia fenômeno sirahanesane. Então, itu ia Código Civil e direito de sucessão nerasa catur quer dizer tem o Código Civil e o livro quinto ou itabela dia kata último livro. Então, direito costumeiro, direito das sucessões nem é objetivo a tu sair. O exame catabela regula com a questão da sucessão. Da maneira o direito se colhia com o fundamento do fenômeno sucessor no contexto do Timor, mas bem a cara lorita boa sira compreende o ituan com a itania prática social sira e tinha normas legais que existem. Mas antes de tudo, a cara lorita boa sira compreende o ituan ou distingue o ituan com a saída mas direito das sucessões ou sucessão nerasi. E o conceito do anebema que interligado mas bem diferente. E também até que o ponto de vista diferente. Direito das sucessões, nessa conjunto de normas, nebema que regula com a fenômenos sucessórios, segundo a doutrina. Significa essa ideia. Existem artigos lubukida nebema consta e Código Civil, consta e direito das sucessões, o sama catubela halo ninha tratamento vai questão do fenômeno sucessório. Agora, fenômeno sucessório não era assim, ita faz barua. Sucessão em vida e sucessão por morte. Agora, sucessão em vida, normalmente, ita halo ka ita prática ele usa contrato sira, negócio jurídico sira hanesan.
wahir emaida, rola emaida ni sesang, quer dizer, ni sucede ni patrimônio ni vai maselo, então ia ona modificação subjetiva. Uma vez que hau hanessa nai, quando hau famba irmão Claudino, então ia ona modificação da propriedade vai ia bens idane, ou objeto idane. O se hau transfere hau nia bens ni vai ia irmão Clau. Então, a propriedade também modifica-se. Agora, ne entendimento com a saída do direito das sucessões. Enquanto sucessão raci, ne nessa parte ida usi direito das sucessões. Se takara careba círculo care, direito das sucessões, nessa círculo botida nebe maka enquadra questão da sucessão e halara. E a sucessão ne raci, aquele que tem Código Civil, artigo 1888, e a nebe ni assume que ni subar pressuposto rua. Primeiro pressuposto maka ni dia kata a sucessão e o chamamento de uma ou mais pessoas à titularidade das relações jurídicas patrimoniais de uma pessoa falecida. Significa saída. Sucessão não é nesse chamamento ida nebema coinsato bele bolo e maida ou mais de uma pessoa a tu sai nesse titular para relações jurídicas patrimoniais e manebe mate ninia. Significa saída. Wahira emaida mate ni usi kela ninia relações jurídicas patrimoniais, ou seja, ni usi kela ninia patrimônio sira. Também praticamente emaida mate tela vele hakoi nia honesa sanda lida. Enquanto uma coisa impossível, uma raiz nem tela vele hakoi da lida honia. Então ni usi kela buat sira ne. Então honia mate ni usi kela nia patrimônio sira. Então patrimônio sira ne é necessário a tu vele transmitir vai Marcelo. Né, primeiro pressuposto. E segundo pressuposto, mas que artigo refere ne dia kata a consequência de evolução dos bens que a esta pertencia. Significa saída. E a noção refere aplica vai a terceira pessoa, ne be mak laos hanesa herdeiro ka legatário, mas be patrimônio autor ka matebia niniane e hela ne lima. Então, se nia laos herdeiro ka laos legatário, então nia a obrigação a tu devolve para depois halo orsida serviço público sira bela halo partilha bahia nia classe sucessiva sira. Aonoi colega sira compreende com o conceito sucessórios kata ema sira nebe maka atu sucede patrimônio ka herança autor ka matebia nia. E termo jurídico normalmente é uma bolo de cuyos. Termo comum é uma bolo de falecido ou o patrimônio ou a herança do falecido. Agora, e a diferença entre direito das sucessões ou sucessão. Assim, direito da sucessão é um código ou conjunto das normas que regula com a questão da sucessão ou fenômeno sucessório. E sucessão não era assim. Nessa situação, ida que prevê o direito das sucessões. Além de estar com a distinção entre direito das sucessões ou sucessão, e temos pouco a tu entende com a saída de heranças assente ou herança adquirida. Normalmente, autor quando mate, ni busca a linha patrimônio. Por se de citama vai a fase da sucessão ou fenômeno sucessório, e ni apresenta mais a fase luquida. Então, autor mate, ni busca a linha patrimônio, e ni busca a linha herança, e herança nerasi kita bela entende vai tipo rua. Heranças assente e herança adquirida. Então, saída de heranças assente e herança adquirida. E tem Código Civil prevê quando há heranças assente. E prevê o artigo 1910 Código Civil. E a neva de né? A heranças assente diz assente a herança aberta, mas ainda não aceita nem declarada vaga para o Estado. Significa saída. Heranças assente, né? Herança nevemaka é uma bolo de kata stand-by. Ou herança nevemaka se dá e herdeiro nevemaka atubela adquire. Então, ele nem te bolo de heranças assente. Significa se dá e herdeiro que nem legatário ida nevemaka adquire ona herança ida ne. Assim, ele considera a heranças assente. Agora, diferentemente com heranças adquirida. Herança adquirida, né? Nessa
porção de bens ou a cota nebemaka ema adquire ona. Normalmente se ema adquire herdeiro ou legatário sira. Então, o anhira li usa aceitação e te considera herança refere é uma herança adquirida. Também adquire ona usi herdeiro ka legatário. Além de ter tratamento Código Civil com a direito das sucessões, prática social ou direito costumeira, que direito consuetudiniário nebemaka, tal questão com a direito das sucessões. E aí tem o Código Civil Rasicmos prevê com a questão da sucessão. Código Civil nie lá quer especificamente que restringimento com a saída de uma sucessão, mas bem li usi artigo nebema colher com a direito à propriedade privada, minha tema questão sucessão. E artigo 54, número 1 do Código da Constituição RT, e a nebane diha nessa nem. Todo indivíduo tem o direito à propriedade privada, podendo transmiti-la em vida e por morte, nos termos da lei. Significa essa ideia. Ema roto e é direito da propriedade, e é direito a tu sair na imba boa truma. E nem é direito a tu bele transferir a propriedade né, em vida ou por morte. Em vida, kata, nem bele famba ceder, nem bele foba ceder a tu usa, nem a tu soega nem direito nenhum. Enquanto por morte, quer dizer, Roninia mate, nie bele transfere vai Marcelo por testamento, por contrato ou por base legal. E tabolo de sucessão legal. Agora, e o Código Civil e a Constituição da RTL Raci, niamos escolher com a questão da sucessão. Mesmo que ela colher restringimento com a saída de uma sucessão, mas bem prevê com a saída de uma sucessão. Então, a Constituição da RTL sai nessa base fundamental ou em sama catubel halo elaboração bahia norma sercelo ne ikusmai hamoso Código Civil nebema trata com a questão da sucessão. Tamanema e a última parte o artigo 54, número 1, ele encata nos termos da lei. Significa, ema ida e direito ao proprietário, ida e direito a tu transferir necessário em vida ou por morte, mas bem tem que ser tuir base legal ou tuir enquadramento legais. Clau, ele muda vai esquema, Clau. Kita passa vai parte esquema ninya. Não, antes de né? Pronto. E daí o seria se colher com o fenômeno sucessório ou as fases da sucessão. Mas bem antes de né? Ao cara que lori te vou tirar a tu compreendo com o conceito da sucessão em sentido comum e em sentido restrito. Ou te vou dizer o conceito da sucessão lato sensu ou estrito sensu. E te colher com antes slide de mas pronto, cara que lá mudou não é te belém. Agora conceito ou direito da sucessão ou sucessão nerase em termos antes de né, Clau, antes de né. E esquema ida antes de né. Ya, esquema ida né. E também se revela aí né ba e esquema ida né bem me apresenta maita diferente entre conceito da sucessão em sentido comum ou em sentido restrito. Quando te colhe com uma sucessão em sentido comum, nem uma canessa ou em acolher né. E te colhe com a sucessão inter vivos e sucessão mortis causas. Agora, sucessão inter vivos, sucessão mortis causas, são essa onde acolhendo. Feita em vida e produz o efeito em vida. Assim que funciona a sucessão inter vivos. Mas enquanto sucessão mortis causas, quer dizer, a sucessão só acontece a partir da morte do autor. Sem a morte do autor, lá existe sucessão. Da maneira, morte nem é nesse objeto que fundamento bahia ia questão da sucessão nenhuma.
Agora, mais falha estrito senso, quer dizer que ela colhia quando vai sair de uma sucessão entre intervivos, mas bem ita colhia relativamente quando vai sucessão mortes causas ou matéria nebema por si de citama. E é fenômeno sucessório sira. Assim, sucessão mortes causas ita colhia ou insama que funciona a partir da morte do autor, ou seja, sucessão por mortes causas, isso funciona o anhira e maída mate. Clauita passa vai fenômeno sucessório. Depois de tu compreender que quando há fundamento ou distinção entre direito da sucessão ou sucessão no herança assente e herança adquirida, e te coco a tutama vai fenômeno que momentos fundamentais do fenômeno sucessório. Então, o direito da sucessão, momento saída, mas sai nesse momento culminante, e o direito da sucessão nerase. Mas bem, antes também né? A cara acrescenta tan e a espécie de bens ou espécie da cota nebemaca autor da sucessão ka de cuis né ia. Normalmente o gente reúne quando há diferença entre direito ou não, o gente reúne quando há herança assente e herança adquirida. Mas bem, e direito da sucessão de raça, lá os autor nia bele dispor nia bens ne tuir nia cara. Seitahare itu quando há direito romano e a nia full liberdade, vai autor atufonia herança ne basirei. Sem respeito vai a minha família. Quer dizer, o autor tem a liberdade absoluta para dispor o seu patrimônio. Por exemplo, Hauhanesan é uma nebema falecido, em vida, ele e direito a tubele forra o patrimônio no ser por testamento ou por contrato. Imagina, o ahira é meio de amor história por testamento ni haker ni hankata o ahira homate, hau ni patrimônio o todo hau se for vai a fundação, hau se for vai a sujeito AKB ou for vai a maíra Claudino ou for vai e lá precisa de for vai família mos dia assim que funciona a questão da sucessão e direito romano. Nia prevê direito absoluto autor ninguém que fundamenta no princípio da autonomia da vontade. Autor e direito toma a tabela dispor de patrimônio basere. Enquanto é direito germânico, nia dihan kata autor da sucessão nia lá ia liberdade a tabela halu disposição ba nia bem sira. Kata saída. Wahira é maida mate, nia patrimônio que nia herança nene, nia tem que ser reserva ela vai nia família. Da maneira que funciona a sucessão legitimária e a direito germânico. Agora, e a doutrina ruane, a tulori ita kata, ita nia ordenamento jurídico ne opta direito romano ga direito germânico. E em conclusão, ou enfim, ao dia kata, ita nia direito, ita nia ordenamento jurídico opta sistema ruane hotuquedas. E a nebe, e ita nia código civil, nia prevê quota disponível e quota indisponível. Quota disponível, que a porção disponível, nem autor e a direito a tabela dispor basere, nem quota disponível. Enquanto quota indisponível, autor lá ia liberdade, nem ia direito a tabela halo disposição. Porque quota indisponível é reservada para a sucessão legitimária. Da maneira que autor ou lei veda que a lei proíbe a disposição do autor. E nem está compreende quando há a quota disponível e quota indisponível ligado à doutrina romano ou germânico nebemaca ou itahare. Agora, itaba falia fenômeno sucessório ou fases, as fases fundamentais do fenômeno sucessório. Primeiro, só acontece sucessão, ou ainda acontece morte, ou a morte do autor que zera a questão da sucessão. Sem a morte, não existe a questão da sucessão.
Assim, só existe a sucessão quando existe a morte do autor. Agora, itacolhe quando a questão morte, o Código Civil não prevê particularmente ou especificamente o Código Civil acolhia quando a saída da morte. Mas o Código Civil não acolhia quando a morte presumida e não acolhemos quando a personalidade. Agora, e o Código Civil não acolhia com a morte cessa a personalidade jurídica. Nem ela explica quando a saída da morte, mas tinha tema e foi morte. Significa saída. Ema ida nia mate, nia personalidade jurídica hanesan ema nene, hanesan sujeito jurídico nene, termina ona. Agora, tamanema ia direito das sucessões, nia proíbe a tu transmite instituto persone. Ou seja, direitos pessoais é intransmissível no direito das sucessões. Ita la vele transmite e tem personalidade jurídica para Marcelo, com a itamate, não. Direito das sucessões só permite direito a patrimônio ou tem relações jurídicas patrimoniais, mas sujeito a transmissão. Agora, da maneira que a questão da morte, com a morte extingue ou cessa a personalidade jurídica de uma pessoa. Código Civil, artigo 65, número 1. E além de janei morte nerase, ni hamosu dúvida maita atu hatene kata emaida mate ni patrimônio ka destino ni patrimônio ni atu balo se ba fetoga ba manega ba ni ina amanga ba ni oanga ba ni frequan o siri tesareia classes sucessivas mas bem atu apresenta baita voz sira kata mate nerase ni apresenta maita situação todo. Primeiro, a morte é um fato constitutivo. Significa saída. Ho emaida ni mate, nia constitui relações jurídicas patrimoniais ho emaselo. Significa saída. Nia patrimônio nene, nia transfere para emaselo. Ou seja, nia constitui nia relação jurídica ho nia herdeiros com nia legatários sira. Da maneira que te colhe com a morte como fato constitutivo. E segundo, a morte como fato modificativo, e é uma modificação de sujeito. Wahira hamores, há uma caneção proprietário, bahia, há uma propriedade, ou há uma sansira. Mas bem, há uma mate, há uma sansira transfere, bahia, há um herdeiro que legatário sira. Então, mostra uma modificação subjetiva. Também lá, o sona há, mas bem, e há uma emaselo que limam. Porque é uma ida mate on. Assim, a morte é um fato modificativo. Enquanto a morte é um fato extintivo, nema canessa onde eu explico em artigo 65, número 1. Com a morte extingue-se a personalidade jurídica de uma pessoa. É uma ideia de morte extingue a personalidade nessa sujeito jurídico. Além da ideia, e a questão da morte, estamos compreendendo quando a saída é uma morte presumida e saída é uma comorência ou morte simultânea. E a diferença entre situação ruane ou fenômeno ruane. Morte presumida, neita lá hoje morte natural, mas é um morte jurídico. Tama saída morte jurídico, tama nia lá hoje mate hanesan destino ka ou hanesan emanibema kita tene katak mate, mas é morte jurídica nerasi. Nia fisicamente nia lá mate, mas bem nia ausência e te considera nia ne mate ona. Então, morte presumida ne apresenta maita situação ida nebe mak ita presume katak emane mate ona. Tama saída mak ita presume katak nia mate, tamba nia ausente ho duração tempo nebe mak leu e nia lá consegue foi informação de han katak how ia ela fati ida ne e agora how halo ela atividade hanesa ne. Então, ho ema nebe mak idade menos susi 80 mai crai nia ausente cani saiu si humana ne sem informação durante tina sanulu mak ita vele declara morte presumida bania. Morte presumida nerasi hacker de artigo 110 Código Civil. Enquanto basira nebe mak idade 80 valete ne sira so ausente não. Sim, sira nebe mak idade 80 valete
ita só declara morte presumida wahira ni ausente nene dura mais de 5 anos. Kata durante tina 5 liona ni sem informação, então ita bele declara morte presumida ou ferikuan kar katua so ambama que lá foi informação kar ferikuan bele declara morte presumida li usi tribunal ou decisão tribunal linha. Ne colhe quando morte presumida. Enquanto comorência nessa situação ida nevema emanar rua mate da lida. Normalmente ita nessa situação será nem da rua acontece li usi desastre. E acontecimento ida nevema itinang koto sela sala katua sida tula nyawan nyawa foto nyawan escola ini tula nyawan ikusmai kareta sina neida soke ikusmai sirua mate da lida então ida neita bolo diang morte simultânea ou comorência também emanai rua mate ia o mesmo tempo. Neita colhe quando vai questão da morte presumida. Agora, how to explica tan saída uma transmissão o direito da representação, mas o how se desenvolve a parte do irmão. Depois de tarei a primeira parte morte presumida, kata emaida mate hau loke ou hau halo abertura da sucessão. Kata ho emaida ni mate abre-se a sucessão. Conforme o Código Civil, artigo 1895, ne dihan kata ne dihan esane. A sucessão abre-se no momento da morte do autor e no lugar do último domicílio. E artigo iranês apresenta uma ita situação rua. Kata abertura da sucessão nie loke ia momento autor mate. Ou ia mate dia 1 e abertura halo ia dia 1, conforme o Código Civil. Enquanto, em termos dos lugares, a abertura nerasik halo ia uma matebia ninian. Imagina que matebia ia ninia domicílio ocasional ou ia ninia domicílio habitual. Ou seja, uma nevema habitualmente ni relava. Então, a cara glacoi ni abertura nene halo ia uma refere. Dalam rumah hamosu confusão nessa né. Então, é masira mate e estrada né, ni abertura da sessão halo e estrada ka não. E o Código Civil e a neva ni apresenta kata abertura da sucessão é normalmente abre-se no domicílio habitual do autor. Cara que uma relafate habitual aí abre-se no domicílio ocasional ou uma nevemaka nia hela ikus o cinema tenerase. Então, romate abre-se a sucessão, nevema prevê situação rua, momento e lugar da abertura da sucessão. Lá ele passa. E terceira fase, itavolo de kata vocação ou chamamento sucessório. E a ponto ira nevema kawalu antau, mas be e a ponto né o cara que tu acrescenta kata. E amos momento itavolo de designação da sucessória. E a neve wahira antes autor remate karik ni halo ona designação ka identificação ba emaruma asusai nessa ninia legatário ka ou ninia herdeiro. Imagina que antes katuas mate ni identifica ona ni orang katak o apa bayro ha mate karik o hela ho rai dane e o apa bayro ha mate karik o hela ho benzi dane. Então idane ita hatene katak autor da sucessão nerasi ni halo designação em vida baia ninia herdeiros que ninia legatário sira. Normalmente legatário ni halo lihusi testamento ou contrato, mas enquanto sucessão legal ni halo lihusi por base da lei e por testamento, normalmente é nessa. Agora, assim, depois da abertura da sucessão, após o serviço público, hatene ona katak ou halo ona identificação katak, matebia ne husikela ni oang hanesa ne ni firikua hanesa ne ni inangama hanesa ne. Então, sira começa ona halo samamento baia ninia herdeiros ka ninia legatário sira. Agora, atu halo samamento baia ninia oang ka emasiluk nebe maka considera hanesa legatário ita precisa hareba ia hierarquia da designação sucessória. E a hierarquia da designação sucessória ia ninia estrutura. Primeiro, tem que ser halo samamento baia sucessão legitimária. Sucessão legitimária maxé ou herdeiros legitimários maxé. Conse caninia ferikuan caninia line
descendente katak nia oan sira, ascendente katak mate bia ne inang ama. Sirane ita considera hanesa herdeiros legitimários. Tem que ser boluluk sirane. Imagina que autor ida mate ne, nia laiha nia feng, nia laiha nia oan, e nia inang ama mate hotuana. Ou ita bola dihan katak pré-morto. Então, ita hare fale bolo fale segunda hierarquia, que segunda estrutura nema que sucessão testamentária. Kare, autor ne antes mate nia quer que ela testa. Então, segundo ne ita bolo den sucessão contratual. Kare autor ne mate nia halo hela contrato ho emaruma katak. Abang bayro hama ofosa hanesa ne mehau, abang bayro mate hau ni patrimônio sirne hela ho. Ita tem hare. Maka sucessão contratual ne rasik laia, ita bolo fale estrutura tu irmã maka ita hanara sucessão testamentária. Sucessão testamentária, cara que autor Moris nia quer que ela testamento, ruma ne vema que nia dedica ba, nia herdeiro kan nia legatário ruma. Mas be cara que laia, ita ba ia sucessão legal. Ou ita bolo dia sucessão legitimária. Sucessão legitimária, nia ocupa última fase, a última hierarquia ou estrutura da questão da sucessão. Ia nebe, wahira laia herdeiros legitimários, laia herdeiros ou legatários, laia ninia legatários ou contratais ou testamentárias, então itabolo herdeiros legítimos. Herdeiros legítimos ia neba ia hira. Ia Código Civil, normalmente ia artigo 2000, mas herdeiros legítimos nerase, ia prevê artigo 1999, categorias de herdeiros legítimos. Ia neba herdeiros legítimos ne ia tolo. Conze, os parentes e o Estado. Assim, ia classes sucessivas ia prevetam ia classe lubukira nebema ia específica neba. Conze e descendente katak matebian ia feng ou ia lain ou ia oang. Conze e ascendente katak matebian ia feng ou ia inang amang. Irmãos e seus descendentes katak matebian ia mawalin sira ou ia oang sira. E outras colaterais até 4 graus nene katak nia tio siraga, nia irmã nia oang siraga ou sira nebema ka considera hanesa outros graus da linha colateral do autor da sucessão. E icusliu, carik laia ninia herdeiros das classes sucessivas sirne, icusliu nia patrimônio ne tem que ser entregue a Estado. Tamba Estado ocupa último lugar da sucessão ou herdeiro legítimo. Iranema kita hari quando passamento. Então, depois da abertura, autor tem serviço público, halo samamento, bahia, herdeiros ou legatários, sirnebema ka prevalecente, ou sirnebema que lei prevalece, a pedihan kata sirane e direito atau reta porção de bens sirane. Nem ite colher quando a questão do samamento. Apresentador. Sim, sim. Licença, 4 minutos de apresentação, tá? Tá bom. Então, ao concluir a live, último, íamos tinha pressuposto da vocação sucessória, mas bem na questão de tempo, íamos de geração e de indignidade, íamos reabilitação do indigno, mas bem questão de tempo, então, ao cara que vai e cusliu e tabolo dia a aceitação ou repúdio da herança. A aceitação ou repúdio da herança quer dizer, no momento de chamamento, a autoridade nem é direito a aceitar o repúdio. Conforme tem o Código Civil, nem prevê quando há direito de aceitar ou direito de repudiar a herança. Autor, herdeiro ou legatário seria direito de Laos obrigatoriamente a adopta tamba, e Laos adopta a doutrina ipso iuris ou aceitação automática, mas bem, ita tem ordenamento jurídico opta doutrina da aceitação, não, doutrina da aquisição mediante a aceitação. E nem que tem ordenamento jurídico opta buat tidak. Enfim, how a cara conclui kata. E a questão sucessória normalmente em fase tolo kata. Só existe a morte que existe a sucessão, depois é meia mate, halo abertura bania, identifica ni herdeiro no legatário maxé, depois halo samamento ba herdeiro no legatário prevalecente sira, depois sira é direito a aceita ou repúdio.
Quando repúdio, será a obrigação a tu devolve. Quando se aceita, então, a herança, ela rosira ou te considera a herança adquirida. Então, a uma questão de tempo, e já nem uma apresentação simples e apresentação breve do Cihal, ou seria a questão, ou sessão da pergunta, colega Sira Bele, uso a tuita Bele, desenvolve, lutar, e tinha tema refere. Então, a uma ideia o Cihal, obrigado, Barak, e Vila Fale Bahia, moderador. Mais uma vez, obrigado, Barak, apresentador, Rapaz Teves, e tempo do irmão, Bacolé será mesmo cara a atuar. Perguntas, críticas, sugestões, por favor. Pascoal, por favor. Escola. Dia, boa noite. Obrigado. Iya ne, how latene, namanya kalau parte dari kalau parte social online, mereka harus perguntar itu en termos de divorcio. En termos de divorcio, en termos de divorcio, halai ba iya patrimonio, o en gira, mana do feto faz malo, mana belhetan direito iya be buat nabi masa sama mana nih ngal, imana masa nesa berkaitan direito ba iya fetan sesanggal, o en gira hal mas. Ahora hoy te buat fokus di ba iya mortania. Tapi how bele gusto ponava ia parte divorciada. Genere. Pronto, claro. Há resposta imediata dele, para depois ele facilita e tenha encontro. Então, obrigado, irmão Pascoal. A questão, nevema que Pascoal coloca kata, o divórcio, na fatem, conzeida, belhetan direito da herança calai. Então, o divórcio na herança canessa fundamento, extingue na relação com matebian. Então, nie perde o direito da herança. Nie perde nie qualidade hanessa herdeiro legitimário ida. Também mas ia doutrina ia situações instabilidade da questão sucessória ou do chamamento ou vocação sucessória ia neba nie prevê situação ainda de hankatak. Herdeiros legitimários hanessa conze descendente ou acidente. Mas be wahira ni halo divórcio ona nia la osona conse usi matebian refere. Quer dizer, nia relações matrimoniais civis extinziona ou itabela de hankata termina ona. Assim, niamos perde nia direito a tu herdar herança do autor. O divórcio nia perde nia direito. Itabela de hankata nia relações matrimoniais nia la ia ona vigor. Também por questão do divórcio. Então, o cara que também irmão Pascoal na questão que o divórcio, nia laku nia direito ida hanessa herdeiro legitimário. E o Código Civil ne prevê. Pronto, irmão Ponciano. Também, boa noite para irmão Vitor, um aplauso para o irmão Vitor e para todos. Boa noite a todos. Irmão Vitor, ia pergunta saja, kenapa? Imbrona kan? Ron. Oke. Pergunta saja, ya ini kenapa direito? Kita tanya kata direito sessões conjunto de normas que regula o fenômeno de sucessões por morte. Agora, a pergunta é, direito me dê maka pensar se
Yanaba, sendo o caso, ya amang ida mati, vai bini ia on rua, on primeiro husi, casamento natural por Igreja Católica e on segundo husi extraconjugal niang, defense lingkungan niang. Então, yanaba, o ingira nia mate, nia patrimônio niang ne estabelecer ka fornecer ba ia nia on ida husi nia fen casamento neka ou belemos ba ia direito ba ia nia on ida husi nia fen extraconjugal niang ne. O Subairmo Vitor Vele explicar ali, no baseia vai ter fundamento e artigo tem. Obrigado. Fala, por favor, apresentador. Muito obrigado, Ponciano. Pronto, e a questão, Ponciano, nem está a conjugação entre Instituto Rua. Primeiro, Itaharelio, Bahia Instituto Direito da Família. Segundo, Itaharé, Bahia Instituto do Direito das Sucessões. Tama saída uma calculida, né? Tamba. E a questão do matrimônio, estabelecimento de relação jurídica matrimoniais, normalmente Código Civil ou relativamente direito da família lhe reconheceria casamento civil. Enquanto casamento, para o casamento civil, a tulian saída, mas ninguém só considera minha fé, honia, quando por casamento civil, lembra que te considera nessa herdeiros legitimados ou legitimidade nessa herdeiro. Enquanto extraconjugais ou siranebemaka estabelece relação liusi, por exemplo, nessa silinco, depois ia pronto, ia questão social, e também da consideração, mas bem no ponto de vista jurídico, Código Civil lá com consideração nessa né. Significa saída. Em termos de direito da sucessão, nia la bela saída também Código Civil, ia artigo 2021, herdeiro legitimário, nia só prevê que maquian kata conse, descendente e acidente. Agora, a saída nessa conse tem que ser liusi casamento civil, liusi relações civis. Então, o selinco haunen kata la considera nessa conse, então o lá direito nessa herdeiro. E se ina maklao son nessa herdeiro, automaticamente o amos la bela nessa herdeiro também. E te bele de kata nessa produção e feito ilegais, laos legais. Intinya nessa né, em vez de itatama ia círculo e de nelara itabel halo atividade, mas bem halo atividade fora o círculo. Então, no ponto de vista jurídico, italabele ou a qualidade da nessa herdeiros legítimos nem herdeiros legitimados. Assim, a porção de bens ou patrimônio do autor fica para siranebemak legal, fem nebemak por casamento civil ou anebemak por casamento civil. Também Código Civil rasicnya considera herdeiros legítimos ou herdeiros legitimados, né? Talvez telefone de conze, se italah o casamento civil, hau nem tem título ida nessa conze, né? Lá ia. Então, ida nema kau hatamba irmão Ponciaronia ita conjuga entre Instituto Rua, direito da família ou direito das sucessões. Obrigado. Irmão Godinho. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. Uma boa explicação sobre a nossa matéria. Tenho uma pergunta relevante no direito de sucessão, em termos de quotas disponíveis e quotas indisponíveis. Em tudo, suponhamos em caso, temos que a sua tem um conflito com o seu filho. Ele, através do testamento, dispor todos os seus bens
para seu amigo, seu colega e outro. E quando a seu pai morrer ou falecer, os filhos podem ser reclamar ou requerer para tem uma vinculação de novo para os seus bens ou não. Por isso que queria muito sobre explicar quotas disponíveis e quotas indisponíveis. Mais uma vez, irmão, parabéns. Obrigado. Então, muito obrigado. Na questão do Godinho, ela apresentou uma pergunta relativamente sobre a cota disponível e a cota indisponível. Pronto, em geral, a cota indisponível, quer dizer, é a porção de bens que o autor não tem o direito de dispor, nem por morte e nem por vida. Enquanto a cota disponível é a cota que a lei permite para o autor dispor por testamento ou contrato. Assim, e acaso ne bem macorrim Godinho colhia, normalmente o autor não tem o direito absoluto da sua disposição, porque existe a cota indisponível que é reservada para a sua família, cônjuge, descendente e ascendente. Assim, o autor não pode dispor em todo o seu patrimônio ou em toda a porção de bens. Agora, imagina que se no caso o autor dispor em totalidade do seu patrimônio, logo os seus filhos têm o direito de reclamar ou não. Conforme o Código Civil define que, logo na vocação ou no chamamento sucessório, o serviço público não vai chamar primeiro os legatários. Quer dizer, não vai chamar primeiro os que sucedem por testamento. Na hierarquia da designação sucessória, a lei vai chamar primeiramente os herdeiros legitimários. Assim, a lei vai chamar o cônjuge, os descendentes e os ascendentes. Eles vão chamar primeiro e depois para as classes subsequentes. Tá bom? Godinho. Tá bom, irmão. Esclarecido. Obrigado. Certo. Mana Gaudensia atau acrescenta buat rumah, al favor. Faz favor. Sim, boa noite a todos. Boa noite. Bada hulu kakara kato hanya parabéns ba Vitoriano. Neve mak apresenta Furak Teves, organizado no estruturado Teves. Hakar acrescenta kata explica dia que Furak Teves. Hakar katamba perguntas balu neve mak colega sira sugere kata quando ba divorciado né? How doing? Poin hira, minha fen sidok mate, mas vez sira divorciado. Minha fen so iha de direito ba herança ne bem mak sira na rua iha, ita bol de bens comuns. Ne bem mak sinero decide kata sasang ida ne, exemplo se sira na rua iha osang, sira na rua mak hari uma ida, então sira na rua utiliza sign da ne conjunto. Então, wan hira sira na rua decide atu divórcio, sinero tem que decidir uma ideia se makatu hela, mas sira tem que prioridade liu basira nyoan sira. Agora nyoan atu hela se. Imagina nyoan hakara que hela honya inang. Então uma ne tem que hela banyak inang. Atu ne nyoan sira bele utilize uma ne hamut kon inang. Ni inang so ihare direito atu hetang herança ba bem ne be mak antes ne sira nro ta osang hamutu ka. Sinero decide hodi be hetang sasang ne hamutu. Ya feng ida be sira tu divorciado ne so hetang ne direito ba ida ne. Enquanto ba direito sira sieluk ne, ya feng la bele hetang. Neso nya uang sira mak automaticamente bele hetang direito sira ne. Exemplo sa sinero divorciado tia, nya uang na fating ihe direito ba alimentação hus nya amang mesmo que sira divorciona, nya uang na fating ihe direito atu hetang qualquer sasang ne be mak nya amang iha, nya amang bele fo automaticamente ba nya uang sira li hus exemplo sa alimentação,
tempo atu halimar hamutu ka senesir ni onser retan direito automaticamente vai dane. Depois ba cota disponível e indisponível. Disponível ni mak ohni ohin vitoriano explica ona kata cota ida ni mak autor ne ia direito atu partilha ba eba neverit mak ni hakara kat posa sain dane. La garante kata ida ne tenkinya fen tenkinya uang. Mas bem, liu se be testamentário, né? Minha bela decide kata minha phone yang porção né base, ida ne depende do autor. Enquanto cota indisponível, minha bela faz ka partilha sang ida ne ba emaselo, ida ne hanes on vitoriano dia ona kata ida ne reservado automaticamente ba nyuang com a família sira. Kahoneng ida ne mak hakar acrescenta, obrigada Barak. Mulher barco, mana gavense, Vitor, e nos perguntas e dizemos qual é a diferença entre a designação sucessória e a vocação sucessória? Por favor. Obrigado. Pronto, permite eu bele apresentamos bedbal ligado ao irmão Gaudêncio. Obrigado Gaudêncio. Agora ele né provoca ao lembra fali a matéria balo. Pronto, Luan. E o direito da família normalmente o regime de bens e tolo. Código Civil ne prevê regime de bens e tolo. E tabolo de separação de bens, o regime de bens separados, bens em comunhão e bens adquiridos. Bens de ataque. Sassane bema antes ao rola feito retan ira o ato retan antes que o ato retan depois de casamento nem em rua nem outro queiras nem bem em comunhão agora bens separados nem a bens que funciona mas bem na fatin minha fé e direito a nessa brinca audiência explica também regime de bens deve maxir opta né bens em comunhão aonde já nem macau no fenômeno sucessório, a designação sucessória é o segundo momento. A Luan está aí slide, mas é o segundo momento. Significa essa ideia. Designação sucessória é a nessa determinação ou identificação dos herdeiros em vida. Significa essa ideia. O autor Morris nie designa ona, nie identifica ona, nie tudo ona kata apa bayro nia mate nene nia patrimônio ni hera o se seret mak atsai nessa nia herdeiro kan legatário o cara nia herdeiro se seret mak bel hela ho nia patrimônio sira. Então designação normalmente é sempre feita em vida, significa que autor nesse Morris ni halo na designação. Agora vocação sucessória é um chamamento, significa saída depois é maída mate halo abertura foi halo chamamento diferente, sirane rola parte do fenômeno sucessório, mas é diferente e da designação e identificação do autor.
vocação sucessória. Pode responder, irmão. Acabei de responder, Cristiano. Oh, tá bem, tá bem. Fala, Paco. How to be, será, repito si fan preguntas, né? Tama how sila ko satisfaz, tama how lo susu kona ba en termos de morte, mas bem em termos de viver. Então se não morre ela, lega. Morre ela, o insa cari serua divorciado, né? Então berarti feito nem rebe direito a tuhetan. Era ansa ela isso. Cari se iya, então berarti bela distingue to place. Person la os iya morte. Pronto. Qual é insatisfeito? Então, Certo. sim. Estamos além de mana gaudência ou inqualiana, apresentadormos hatanona, aula, resposta, mais base legal de capaz delas. Kita halu kata, molok ita forma família, ita ida que ita ne bens, bolo bens individuais. Quando hau forma uma família hau feito ida, minha mãe ne bens pessoais, hau uns ne bens pessoais. Bens pessoais não na fatem pessoais, to ami divórcio mas na fatem pessoais, juridicamente pessoais. Agora, e o momento ne bem maka amiru hamutu, exemplo, hoje na amiru hamutu, tau osa hamutu kadia uma, sosa mesa, sosa cadeira, sosa careta, sosa motor, sosa fogão. E daí amiru uma sosa hamutu. Então daí bens coletivos de uma família. Logo, divórcio né, how ne feri kuamos ia direito atu heta sasan sereno amiru sosa né. Susar sim, ia Timor, susar, também da dependência economia bagaimana de feito na contexto. Mas ia Brasil, por exemplo, feito de uma maneira quando morre muito, sira mesmo, sira o serviço roto, mas sira ne osane nunca tahu muito que é conta ida, nunca tahu muito. Hau ne osane ba hau tani hau ne serviço ne, hau usa hau ne conta rasi, hau ne feri kuan, ne usa ne conta rasi. Para ambil divórcio, né? Lalu mor satu separa sasansa. Segundo, maturidade dos filhos. Siria, né? Com 17 anos ou não, tem que sair uma. Ou tem que sair para buscar com memórias, para buscar com osang, para buscar com serviço, para retan osang rumah kodi arenda uma bahela, selona escola, sosone han, ou buscar Amba o atingiona maioridade, ou as minoridade. Então, se ele passa tangan nona, ora se ele só ele direito a acompanhar o tudo no momento de o precisa. Mas bem, o ele libertar toma atau halal, o memória nessa pessoa. Filho fala irmão Pascoal me pergunta. Se divórcio man só em bingaudência dia não é claro tebes, bens comuns se rafai, bens individuais na fatem bens individuais. Pronto, Cláudio. Obrigado. Pronto, hoje ita colher questão do regime de bens, está nessa hoje claro colher bens pessoais, bem em comunhão. Lá hoje ita colher mas é o Código Civil, liliu o regime de bens naquele artigo 1610, bens em comunhão adquirida no 1614, bela confirma na ba. Regime de bens em comunhão geral e 1625, regime da separação e artigo 1628. Atudiança, em conclusão, para bem se na bema que em comunhão, na fata nessa bingaurense colher kata e direito, para bem se na bema bens adquiridos, se na bema se reta antes do casamento ou bens regime de bens tema bens separados, é normalmente nia laku ni direito a ira ni divórcio ou não nia conze.
questão do divórcio, depois Orcida, semana ouinga, pois mais também apresenta e direito de família, nem se elaboração quando vai divórcio, regime de bens, né? Mas enquanto agora, então, continua, cara, colega Vale, a pergunta. Certo, capaz de... Mana Godesia. Klaus, se trabalho sobre pergunta chat box, cara. Não. Só comentário sobre maioridade dos filhos de Timor. Uang de 7 anos, uang baru 20 e tal anos, até 29, 28 seremos. Pola malu, vai na nama forrana. Então, ia ter comentário, uma e sugestões, perguntas. Carcatou, moro que termina. Fique à vontade, colega Cira, bela sugere, bela radia. Claudino. Irmão Sebas, de sugere ela ao atuarei artigo 2000, número 3, e na banha atuatamba questão pascualinho. Kata conze nebema divórcio não vai samar, na banha o conze não é samado a herança se a data da morte do autor da sucessão se encontrar divorciado ou separado judicialmente de pessoas ou bens. Certo. Ia também buat rumah tu kuliah, Rilia, Alia, Nizia. O ini se colhia com a vocação direta, vocação indireta, depois ia deserração, indignidade, reabilitação dos indignos. E buat barang mas não engata pronto. Estão no tempo. Colega se compreende ona, prepara para los hoje sábado nem exame. Mas bem, infelizmente professor la presente então a dia vai semana hoje. Dia sugestão ia buat rumah tu kuliah. Claro, lá ia então Molok finaliza, apresentador, tarik ia buat rumah tu kuliah, por favor. Pronto. Então, how se la colheita com a obrigado. How se la colheita com a matéria, mas bem em particular, how nia profundo coração, how a cara que agradece a e me roto nia presença e me roto nia disponibilidade, bele how a parte tinha partilha em calania e espera que tá baoi em encontro sira tu irmã e também ativo liutan, basta seret macakara compartilha nia conhecimento, how nem cada fica à vontade e o grupo Karalak sempre disponível para itahoto atubele partilha saída mas kita aprende. Assim, haunia coragem, no haunia abraço e boa noite vai moto. Obrigado. Então, muito obrigado. Muito na fatem. Sai operador para a justiça de Timor, Laos fácil, mais complicado. Quanto mais é direito civil, direito privado, uma coisa é mais complicado de Timor. Timor não é rang manas. Café hung iremos pela tamal, operador direito tamal é matacaras. Mas enfim, parabéns. A turma passo positivo. Se é muito mas e a vontade é nessa e tá nós e tem entendimento sobre justiça né capaz. Então, o Cicadala agradece muito a voz de roto. Na fatem logo para público, cara, baru disponível a apresentação, ele informa
Vitor, Maihau ou Basiracelo, kata kawatu hawakar kala apresentação, ia loron hanesane, ia horas hanesane, o tema hanesane. Aberta ba ema outro outro. O que importa é preparar de dia para a apresentação. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Abraço, José Cadala, Baita Boa, Tirahoto. E até o próximo encontro. Parabéns, Dr. Vitor. A Abraço. única sugestão, mané, a única sugestão, vai me roto. Nunca desista de seus sonhos. Continua a luta. Augusto Aguirre